Fala comigo, Rubro Negro, o negócio é o seguinte, cara, não tem muito frufru, não tem muito o que falar. Hoje, às 16 horas, o Flamengo vai jogar contra o Vasco da Gama. Vai ter um clássico de milhões, que é o confronto, né? O clássico de milhões é o título do clássico Flamengo e Vasco. E hoje, às 16 horas, rola a bola no Maracanã para esse confronto. Infelizmente, o Flamengo está em quinto, né? Caso o Flamengo vença, ele vai para primeiro, já que ele vai ter 11 pontos, vai para 14 pontos. O primeiro colocado é atualmente o Furacão com 13 pontos. Então, o Flamengo iria para primeiríssimo lugar, cara. Daí seria se manter ou não é outra história. Daí caso o Atlético Paranaense não jogasse, não vencesse o seu jogo, né? Ele vai jogar hoje também, no caso, perdão, contra o Fortaleza. E caso o Fortaleza vencesse o Atlético Paranaense, o Flamengo ficaria em primeiro lugar. E o Fortaleza iria para 10 pontos, ficaria bem longe do Flamengo, que iria ter 14 pontos, meus amigos. Mas daí também temos uma série de fatores, né, como o Botafogo também não poderia ganhar, Bragantino e o Bahia, ambos não poderiam ganhar, mas isso aí é história para outro momento. O que importa agora é a vitória. E hoje, como eu já disse, às 16 horas vai ocorrer esse clássico. Eu tô trazendo aqui para vocês, nessa manhã de domingueira, a a escalação do Flamengo pro jogo de hoje à tarde. Créditos para Vene Casagrande. Agora sim, sem mais delongas, fique aí com a escalação do Mengão. Assim, não é clubismo não, tá, gente? Todo mundo sabe que eu torço pro Flamengo, mas eu acho que o Flamengo chega como favorito para pegar o Vasco. O Vasco vai estrear um novo treinador. Flamengo, querendo ou não, vem de 4 vitórias importantes, fazendo 10 gols sem sofrer gols. Flamengo, tudo bem, não vai ter o seu time titular, alguns jogadores não estão à disposição, como Ayrton Lucas, Léo Pereira, mas eu vejo o Flamengo como favorito. E por falar em Léo Pereira, ele iniciou a transição nesse sábado, mas mesmo que ele tivesse condições físicas de entrar em campo, ele não ia poder disputar a partida. Pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, mas o Léo Pereira está suspenso para o jogo contra o Vasco da Gama. E eu até vi programa de TV fazendo 11 contra 11, botando o Léo Pereira. Eu achei muito estranho. Por que botaria o Léo Pereira? Ele está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então, enfim, fica a informação para vocês. Outro jogador que não vai ficar à disposição, mas não é por questões físicas, é por uma opção técnica do treinador Tite, é o atacante Carlinhos. É isso mesmo. E eu estou trazendo essa informação porque me chama a atenção um jogador que foi contratado recentemente junto ao Nova Iguaçu, depois de ele se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e receber pouquíssimas oportunidades. Tudo bem, pela Copa do Brasil ele não pode entrar em campo. Pela Libertadores ele também não podia entrar em campo, porque não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. Mas pelo Brasileiro ele pode. E aí tem um jogo no Campeonato Brasileiro e o técnico Tite nem relaciona esse jogador. Ele tem poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, apenas 58 minutos, sendo 45 minutos contra o Palmeiras, no dia 21 de abril, vocês vão se recordar, quando o Pedro foi poupado no primeiro tempo, ele iniciou o jogo como titular, e depois, um pouco antes, 13 minutos contra o Atlético Goianiense, que ele entrou ali no segundo tempo, num jogo que, assim, não estava nada bom para ele, nada propício para ele poder fazer uma boa atuação. Inclusive o Flamengo jogou muito mal nessa partida contra o Atlético Goianiense. Mas fica aí a informação. O que será que acontece com o Carlinhos que não está tendo oportunidade? Opção técnica. Das duas, uma. Ou o Tite não vem gostando dele nos treinamentos, ou o Carlinhos perdeu espaço no retorno do Gabigol. Não sei. Fica aí a informação para vocês. E agora vamos falar do provável time do Flamengo. Nesse provável time do Flamengo aí, teve revolta nas redes sociais da torcida do Flamengo. Vamos lá. Apurei o seguinte, embora muita gente estivesse falando que a dupla de zaga iria ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, o que eu apurei é que Davi Luiz será titular ao lado do Fabrício Bruno. O provável time do Flamengo para pegar o Vasco nesse domingo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda.
Alan mantido no time titular, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A opção do Tite em colocar o Davi Luiz causou uma revolta absurda nas redes sociais. Então, aí está, meus amigos, algumas mudanças, né? A maior delas sendo o Davi Luiz, fazendo dupla de zaga com o Fabrício Bruno, e o Matias Vinha na lateral esquerda, que era o esperado, né? Já que, infelizmente, o Ayrton Lucas acabou se lesionando. Eu não vou criticar tanto assim a escalação do Davi Luiz, porque se você for pegar o retrospecto, o Davi Luiz merece. Ele fez um grande jogo, o último jogo do Flamengo, fez um ótimo jogo contra os Milionários, deu passe para gol, caramba, criou jogada, jogou muito bem o Davi Luiz, mas pelo canto direito do campo, ele mereceria essa vaga se nós fôssemos levar em consideração o retrospecto. Eu não entendo por que o Tite vai poupar. O Léo Ortiz é um jogador que ele pediu muito o Léo Ortiz, o Flamengo deu uma fortuna para comprar o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, o Tite não está utilizando, na opção dele, mas o Davi Luiz, no último jogo, provou-se digno de jogar pelo Flamengo, provou-se digno de ser jogador titular. Pelo menos até a volta do Léo Pereira. Cara, o Matias Vinha é um jogador que, como eu já disse na minha opinião, pode botar o Ayrton Lucas no banco, ele tem a capacidade física, tanto habilidade, física, tudo mais, de se tornar o lateral esquerdo titular do clube de regatas do Flamengo. Na minha opinião, é questão de tempo até ele conquistar a vaga de titular, mas isso não é coisa para nós contarmos aqui, não. O que importa é que esse é o time do Mengão para pegar o Vasco, tendo como únicas mudanças a manutenção do Alan, né? Não é necessariamente uma mudança, a manutenção do Alan. Davi Luiz na zaga do Flamengo, fazendo dupla com o Fabrício Bruno, e Matias Vinha na lateral esquerda por conta da lesão de Ayrton Beijinho Lucas. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!